Hoje é terça-feira, dia 5 de agosto do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na 18ª semana do tempo comum e o trecho do Evangelho desse dia é de Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Jesus é um Messias itinerante, deslocando-se de uma margem a outra do mar, de uma aldeia a outra, de uma região a outra. Passa por todos os lugares, visita todas as situações onde a vida humana acontece e se desenvolve. O Senhor ressuscitado está hoje presente onde quer que nós estejamos. E não importa qual seja a nossa situação, o Senhor sempre está presente. Não há lugar nem situação em que o Senhor da vida não nos visite para nos salvar. Mesmo quando nós não o reconhecemos e sentimos, Ele está presente, muitas vezes silencioso, oculto. O episódio relatado no trecho do Evangelho de hoje de Jesus, caminhando sobre o mar, encontra-se também em Marcos e João, com a particularidade própria a cada um dos evangelistas. O episódio tem um forte significado simbólico. O relato é um meio de afirmar a divindade de Jesus, pois no Antigo Testamento é Deus quem domina a fúria do mar. No Salmo 89, versículo 10, nós podemos ler: "És tu, Senhor, que dominas o orgulho do mar, quando suas ondas se elevam, tu as amansas." Para o imaginário do homem bíblico, o mar é símbolo do mal e da morte. Frente ao mar, o ser humano se sente diante de uma força indomável. Recolhido em sua oração, ao longe,
Do alto da montanha, Jesus vê a dificuldade da travessia dos discípulos de uma margem à outra do mar da Galileia, não é? Porque o vento era contrário. Começando a amanhecer, Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. No livro de Jó, nós encontramos essa passagem. Sozinho desdobra os céus e caminha sobre o dorso do mar. O Senhor não é alheio às dificuldades da vida humana e nenhuma súplica do ser humano cai no vazio. O pastor de Israel, que cuida do seu povo pela palavra e pela sua vida, é aquele que, como Deus, tem o poder sobre o mal e sobre a morte. Diante dele, o mal não triunfa. A agitação e o medo são vencidos por uma palavra e uma presença que transforma. Coragem, sou eu. Essa palavra encorajadora liberta os discípulos do medo. Não tenhais medo, diz Jesus a eles. Como nós precisamos, em meio às dificuldades da vida, que se parecem a uma forte tempestade, confiar na proximidade de Deus, expressa nessa palavra de encorajamento que apela à confiança. Coragem, sou eu, não tenhais medo. A falta de fé, no entanto, impede de reconhecer no episódio da multiplicação dos pães a força e o sustento para viver com fé o tempo da adversidade, dos ventos contrários e da ameaça do mal que está sempre à espreita. A intervenção de Pedro é própria Mateus e visa mostrar o seu itinerário de fé. Diz Pedro a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Ao convite do Senhor, vem. Pedro fraqueja e afunda no mar da sua incredulidade, mas o Senhor o salva de seu próprio medo, de sua própria fraqueza. Talvez Pedro pensasse que por uma sorte de milagre permanente de Jesus, as águas seriam para ele uma superfície sólida. Mas quando ele caminha, ou enquanto ele caminha, ele se dá conta de que não é bem assim. Ele se dá conta de que está caminhando sobre uma superfície firme, não em virtude de um milagre permanente de Jesus, mas graças à sua fé. Mas a fé de Pedro é pouca. Jesus já o havia dito. E por isso, frente à fúria do vento, ele sente medo e se vê obrigado a pedir ajuda. Simão Pedro, como nós, no processo de adesão incondicional ao Senhor, experimenta a ambiguidade entre a fé e a incredulidade, entre a confiança no Senhor e o apego às próprias forças e mentalidade. Haveremos sempre de ao menos estender a mão e pedir ajuda para sermos resgatados pelo Senhor da vida. Muitas vezes
nós precisamos ter a humildade e fazer com que a nossa fé se exprima, ainda que seja num grito de desespero. Senhor, salva-me. Muitas vezes a nossa fé se exprime com um grito. Eu creio que ainda está na nossa memória, e por ocasião da morte do Papa Francisco, essa imagem voltou com frequência nas redes sociais. Era, naquela ocasião, 27 de março de 2020. Nós estávamos em plena pandemia do coronavírus. Em Roma, era um dia frio, uma tarde escura, chovia. O Papa atravessava sozinho a Praça de São Pedro, rezava solitário, mas a sua oração ressoou e repercutiu no mundo inteiro. Na homilia daquele momento extraordinário de oração, ele dizia: por que tanto medo? Por que tanto medo? Ainda não tendes fé? E ele dizia: o início da fé é saber-se necessitado de salvação. Não somos autossuficientes, sozinhos. Sozinhos, nós afundamos. Temos necessidade do Senhor como os antigos navegantes das estrelas. Convidemos Jesus a entrar na barca da nossa vida. Abraçar a sua cruz significa a coragem de abraçar todas as contrariedades do tempo presente, abandonando por um momento o nosso afã de onipotência e posse, para dar espaço à criatividade que somente o Espírito é capaz de suscitar. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Que essa frase repercuta no mais profundo do nosso coração. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.